Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha no canal da igreja, é muito bem-vindo. Hoje, o culto de quarta-feira, pelo qual a gente damos início no nome do Senhor Jesus. E é no nome do Senhor Jesus, eu quero ler um texto para a gente começar esse culto, que está em Marcos, no capítulo de número 8, verso 35, e na sequência a gente vai fazer uma oração. Diz assim a palavra do Senhor: Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Curve sua fronte, ora juntamente comigo aí na sua casa ou onde você estiver, no nome do Senhor Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai maravilhoso que estás nos céus, graças, honra e louvores te adoramos a Ti. Tu és merecedor e digno, Tu és o único Pai, aquele qual nos criou, com amor nos criou. Aqui estamos, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, para ministrar a Tua palavra, para ser edificado pela Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Nos abençoe nesse momento de tanto sofrimento. Precisamos, meu Deus, que o Senhor venha nos conduzir, nos direcionar nessa época tão tenebrosa, Pai. Que a Tua palavra entra e acha morada no nosso coração, que o nosso coração seja terra fértil, meu Deus, para a Tua palavra, Pai. É no nome do Senhor Jesus, meu Deus, que nós oramos, Pai, pedindo, clamando, Espírito Santo, venha derramar sobre nós as Tuas palavras, a Tua bênção, a Tua cura. Espírito Santo, continue conosco aqui e os nossos irmãos que estão do outro lado da tela, Pai. Que não falte a Tua bênção sobre seus lares, meu Deus. Abençoe a todos quantos, meu Deus, aqueles que buscam o Teu santo nome, aqueles que temem o Senhor, aqueles que ainda nem conhecem o Senhor, mas que a Tua palavra chegue até ele e que ele também seja abençoado por Ti. Fala conosco, fica conosco, nos instrua, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com Teus olhos, perdoar com Teu perdão. Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos.
Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Pois bem, meu irmão, como é bom estar na casa do Senhor, falar da palavra do Senhor. Isso é muito importante para a gente. A palavra do Senhor é muito importante. Ela é nosso fôlego de vida. A palavra do Senhor é o nosso combustível que nos movimenta nesse momento de pandemia, nesses momentos difíceis. Mesmo que nós não estejamos em momentos difíceis, ela é e sempre será o nosso combustível. O tema dessa mensagem é: a morte não é o fim. E confesso para vocês que eu relutei muito para trazer essa mensagem para vocês. Já há uma longa data que a gente já tem escutado uma série de mensagens falando sobre isso. Não menos oportuno, essa palavra vem falar sobre morte e vida. E eu usei esse texto, Marcos 8,35, aqui Jesus vem fazendo essa expressão, usando essas expressões sobre aquele que perde ganha, aquele que ganha acha, mas antes disso, ele vem com instruções maravilhosas para a gente. E é sobre essas instruções que a gente vai trabalhar hoje. 3 lições nós aprendemos. Somente 3 lições profundas, complexas e ao mesmo tempo simples. Não vou falar nada novo para você. Você já conhece esse texto que eu li. Já viu inúmeras pregações sobre ele. Mas olha que coisa interessante. Como surgiu essa mensagem? Essa mensagem surgiu de uma forma bem aleatória na minha vida. Os irmãos já sabem que eu faço grafite e de um tempo para cá, nessa pandemia, eu procurei pensar um pouco mais sobre o grafite e a palavra de Deus. Por que não unir os dois? Por que não? E o interessante do grafite é que não tem regras. Você cria o seu próprio estilo, você faz a sua própria forma. E por que não colocar a palavra de Deus inserida nesse contexto? E preparando uma outra mensagem para uma outra data, para uma outra situação, eu estava lendo Abacuque. E ali eu achei o primeiro grafiteiro da história. Olha que coisa interessante. Capítulo 1 de Abacuque, ele recebe uma profecia de Deus e Deus fala assim para ele:
escreve essa profecia que eu estou te falando para que até aquele que passa correndo leia ela. E eu parei para pensar, peraí, aonde ele vai escrever ao ponto de que até quem passa correndo possa ler, se não ser no muro ou em algo exposto no meio de uma rua, né? Então, aí fica a dica para a gente pensar um pouco, aonde ele escreveu essa mensagem, aonde ele escreveu essa profecia. Está lá no capítulo 1 de Abacuque, Deus falando com ele. Mas não é o teor da nossa mensagem, somente foi para a gente poder pensar. Enfim, então certo dia um colega meu, grafiteiro, amigo ali de Votuporanga, ele me convidou para fazer um grafite em homenagem a um amigo nosso que morreu de câncer. Todos sabem o nosso pensamento acerca da morte, acerca da ressurreição, mas só que ali naquilo ali eu vi uma oportunidade. Ainda a gente não executou esse trabalho porque chegou o segundo lockdown, foi quando travou tudo. E eu parei para pensar, falei, peraí, ele está me chamando para fazer uma homenagem para pessoas mortas. E não é a minha fé, não é a minha crença, mas eu quero tirar algum proveito disso com relação à palavra de Deus. E por que não? E eu pensei nessa seguinte frase, a morte não é o fim. E é uma frase que ela é um fato, ela não é uma mitologia, não é uma ficção, ela é fato, a morte de fato não é o fim. E ali eu pensei e bolei um trabalho para deixar essa frase explícita no trabalho que eu tenho a intenção de desenvolver. Se eu vou desenvolver, eu não sei, talvez somente foi uma oportunidade que Deus me deu para escrever acerca do assunto. Pois bem, então, para a gente adentrar, propriamente dito, na palavra de Deus, eu falei que eu vou fazer uma pequena exposição de Marcos 8, 34 e 35. Eu só li o texto 35, verso. Eu quero ler agora com vocês o verso 34. E diz assim a palavra de Deus. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes Jesus, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O verso 35 eu vou reler. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. 3 princípios profundos a gente arranca desse verso 34, irmãos. E eu quero começar pensando com você, é algo para a gente refletir, porque não é algo novo. É algo para a gente refletir nos nossos dias atuais de uma forma diferente. Então, pensa comigo aqui. Jesus começa esse texto falando assim no verso 34. E chamando e ajuntou a multidão e os discípulos, várias pessoas. Ele disse, se alguém quiser vir após mim. Essa foi a primeira frase dele. É um convite. E esse convite, irmãos, é para todos. Ele fez isso naquela época e esse convite ainda é para nós hoje. Esse convite, ele fala, se alguém, qualquer pessoa, independente da cor, independente do jeito, independente da questão financeira, se alguém quiser, é um convite, não é forçado. Ninguém nunca foi forçado a servir a Jesus, a seguir a Jesus. É tudo voluntário. Isso é importante de se frisar. Muitas pessoas que não servem a Deus, que não conhecem o meio que a gente vive cristão, eles acham que nós estamos forçados a servir a Deus. Os nossos pais, as nossas mães forçam a gente. Não, muito pelo contrário. É certo que a criança ela vai onde o pai quer que ela vá. Isso não é só na igreja, isso qualquer tipo de ser humano. Qualquer pai vai levar seu filho onde ele anda. Se é na igreja, é na igreja. Se não é na igreja, não é na igreja. É no futebol, é no basquete, é no vôlei, é na ópera, é no teatro. O pai vai levar o seu filho aonde ele vê uma necessidade do filho estar para ele aprender algo. Com nós não é diferente. Nós trazemos nossos filhos à casa do Senhor porque nós achamos ali a importância de nossos filhos entender, conhecer e viver o evangelho na prática. Então ele começa assim, se alguém quiser vir após mim. Olha, irmãos, se alguém quiser, ele é bem profundo. Porque se você parar para pensar, muitas vezes nós selecionamos as pessoas pelas quais a gente vai falar de Jesus. Eu, às vezes, já fiz isso. E isso é um erro grandioso, porque se a gente for analisar o que Jesus está falando, eu não tenho que escolher.
Eu tenho somente que falar. Eu não preciso gostar da pessoa ao primeiro olhar, ao primeiro momento, para eu falar de Jesus para ela. Olha, irmãos, eu estava passando por uma situação assim. Era umas 8 horas da noite. Eu estava terminando um trabalho, um grafite na rua, ali na Espírito Santo, e um rapaz passou, alcoolizado, me pediu dinheiro. E eu vou falar para vocês do jeito que eu falei para eles. Eu falei assim, irmão, pedindo dinheiro para mim a hora que 8 da noite, eu tô todo sujo, trabalhando ainda. Tá pedindo dinheiro para mim, irmão? E ele tava com uma garrafinha de pinga na mão. Ele falou assim, não, é que eu vendo bala ali, e bêbado, alcoolizado. Eu conheço bem uma pessoa alcoolizada. Mas mesmo assim eu comecei a conversar com ele. Ele começou a contar a história dele para mim. Nisso, a pessoa que era dona da casa e que muitos conhecem, que é a diaconisa Rosa, a irmã Rosa, ela me ofereceu a janta. Eu falei assim, não, Rosa, eu não vou jantar não, obrigado. E eu conversando com esse rapaz, eu falei assim, e ele começou a contar a história dele para mim. E eu falei, eu posso falar de Jesus para você? E ele é do norte, e como uma boa pessoa do norte, eles têm o hábito de tirar o boné, tirar o chapéu em reverência. Eu achei bonito aquilo. Eu falo, é reverência, mesmo que não está no âmbito da igreja, reverência pela palavra de Deus. E ali, um pouquinho de momento ali, eu comecei a falar com ele do evangelho, de Jesus, que é a importância que ele tem para Jesus. E eu perguntei para ele, você tem vontade de largar esse vício? E ele olhou para mim, tipo, não tenho. E depois eu fui entender. Eu falei assim, então... Aí eu fui lá, pedi para a irmã Rosa, falei, faz uma marmitinha aí, irmã, pro rapaz ali, levar uma comida para casa. Eu entreguei, falei, chegando na sua casa, você come, tá quentinha, acabou de fazer. Ele falou assim, que casa? Eu não tenho onde morar, eu moro ali na estação de ônibus ali, na rodoviária. E eu parei para pensar. Eu falei assim, tá ruim para nós. Mas tem gente que passa do nosso lado que tá pior ainda. E detalhe, sem o mínimo conhecimento do tamanho amor que Deus sente por ele. E ali no meio da rua, eu falei, posso orar por você? Ele aceitou, mesmo bêbado. Irmãos, não tem momento e hora. Eu orei por ele. Eu não sei, nunca mais vi esse rapaz. Só que eu entendi que ei, tem alguém pior que você e tem alguém que precisa ouvir da palavra. Com certeza, pode ser que eu veja ele de novo, mas com certeza, ele recebeu a palavra. E essa palavra, pode ser que quando ele chegou lá onde ele dorme, no relento, o Espírito Santo pode ter tocado o coração dele. Mas e aí? O que isso tem a ver? O que tem a ver é isso, qualquer ser humano, toda a humanidade é o objeto de ouvir a palavra de Deus. No seu emprego, no seu trabalho, lembre dessa parte que Jesus fala, se alguém quiser vir após mim, ofereça o evangelho, ofereça Jesus para as pessoas e fale para elas, se você quiser, você pode vir. Você pode viver o que eu vivo ou até coisas maiores ou melhores ou mais incríveis do que eu vivo. E foi assim que Jesus começou o discurso dele, um pequeno discurso, profundo discurso. Ele começa, se alguém quiser vir após mim, um chamado, um convite voluntário. Só que agora, olha o texto, já não é mais um convite. O texto, a sequência diz assim, se alguém quiser vir após mim, vírgula, negue-se a si mesmo. Ó, irmãos, que palavra dura de Jesus. Você já parou para pensar nessa palavra de Jesus? Negue-se a si mesmo. A expressão do negue-se a si mesmo, quando a gente procura no original grego aqui, é a parneomai. Eu não sei a expressão correta, se eu estou falando a fonética correta, mas a escrita é assim, a parneomai, que diz assim, literalmente, esquecer quem você é. Então, primeiro ele faz um convite para qualquer tipo de pessoa, para qualquer um. Quer vir após mim? Agora você vai esquecer quem você é.
Você vai deixar de lado os seus desejos, seus prazeres, suas vontades, seus gostos. Você vai esquecer de tudo isso, seus princípios e valores. E você vai começar de novo. Aí me lembra Nicodemos, que Jesus falou para ele assim, e uma conversa aleatória, Jesus falou para Nicodemos, é necessário vos nascer de novo. Aí Nicodemos falou, mas como? Como que eu vou nascer? Vou entrar na barriga da minha mãe e sair? Isso a gente encontra lá em João 3, do 1 ao 7. Não, é necessário vos nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. É necessário uma mudança de vida. É necessário uma transformação. É necessário um novo nascimento. Olha como ele começa. Você quer vir? Você quer vir após mim? Venha. É aberto a todos. Porém, agora a gente começa a trabalhar. Agora é uma imposição, é uma ordem. Negue-se a si mesmo. Aquele qual quer vir após Jesus. Primeiro passo é negar-se a si mesmo. Coisa mais difícil do mundo, irmãos. É a gente negar os nossos princípios e valores, nossos desejos. De repente eu era uma pessoa explosiva, que de repente alguém falava um A para mim, eu já voltava com o B, e Jesus falou, negue-se a si mesmo. Você não é mais assim. Opa, alguém veio falar A para mim, eu parei para pensar, peraí. Não, eu tenho que mudar. Ou de repente eu era uma pessoa que roubava qualquer coisa e eu li, opa, eu tenho que parar. Então primeiro eu tenho que parar de fazer tudo o que eu fazia, que eu entendia que era o correto, para começar a aprender de novo. E ele falou, negue-se a si mesmo. Aí entra a segunda imposição dele. Que está ali no verso de número 34. Tome a sua cruz. Irmãos, são 3 princípios. O primeiro é negar-se a si mesmo. Não tem como. Não tem, irmãos. Não há possibilidade. Jesus não abriu essa possibilidade da gente seguir ele se a gente não negar-se nós mesmos. E essa negação é a compreensão de que eu não sou nada diante de Jesus. Eu tenho que aprender quem eu sou, porque eu vivo, para que eu vivo. Eu tenho que aprender de Jesus. Ele me convidou e eu quero segui-lo. Pois bem, aí a gente entra no segundo princípio. Tome a sua cruz. Muitos de nós, inclusive eu por muitos anos, achei que a cruz era um símbolo amaldiçoado. Irmãos, a Bíblia não nos fala que a cruz é maldição. A cruz é apenas um pedaço de madeira. A cruz é apenas um pedaço de madeira que alguém fez um objeto de tortura e de morte. O que a Bíblia de fato nos revela é que está lá em Gálatas, capítulo 3, do 13 ao 14. E diz assim Paulo, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Não está falando maldito é o madeiro por quem foi pendurado, irmãos. E detalhe, aqui ele mostrou para a humanidade algo que já tinha sido dito lá em Deuteronômio, capítulo 21, e o verso 23. Aqui ele está mostrando que quem era para ser pregado naquela cruz éramos nós. E a palavra de Deus fala assim, que Cristo nos redimiu da maldição da lei, que a maldição é a morte. E ele se fez maldição por nós. Ele levou sobre nós os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ele se fez maldição e morreu por cada um de nós. E quando falamos cada um de nós, irmãos, não somos só nós que estamos dentro de um templo, não somos só nós que ajoelhamos e confiamos no Deus. Ele morreu pela humanidade. Todo aquele que quer vir após Jesus, que quer negar-se a si mesmo, toda a humanidade, a morte de Jesus foi para toda a humanidade, sem exceção. A palavra de Deus fala que Deus olhou do céu e não viu um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e todos carecem da graça, misericórdia e amor de Deus. Todos somos pecadores. Nós pecamos dia após dia, nós carecemos do perdão de Deus diário. Irmãos, outra expressão que a palavra de Deus nos fala, que a gente às vezes interpreta de uma forma tão leviana, tão simplória, é que a festa no céu quando um pecador se arrepende.
A gente associa isso a novos convertidos. Ok, é válido. Só que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Quem é o pecador da história? Eu sou o pecador, irmãos. Quando eu ajoelho no chão e peço perdão a Deus pelos meus pecados, o céu se alegra e a festa. Quando você aí do outro lado pede perdão pelos seus pecados, a festa no céu. O arrependimento e conversão gera festa no céu, meus irmãos. Nós precisamos entender que somos pecadores, que precisamos do perdão de Deus e também precisamos liberar perdão às pessoas. Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz. E aí ele fala, me siga. No original, o terceiro princípio é seguir Jesus. Todo mundo fala, eu sigo Jesus. Muita gente, na verdade, fala, eu sigo Jesus. Jesus é o meu maior amigo, meu melhor amigo, é o meu amado, amado de minha alma. Olha, irmãos, vamos fazer nossos próprios juízos de nós mesmos. Seguimos Jesus? Porque se eu não nego a mim mesmo, se eu não deixo de fazer os meus gostos e as minhas vontades, e a Bíblia vem falando, vários textos, vem falando, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Então, eu estou fazendo, cada passo meu é para a glória de Deus. Minhas viagens, as festas, os passeios, os lugares que eu vou, as falas que saem da minha boca, os meus pensamentos é para a glória de Deus. É assim que Deus fala, aquela pessoa que negou-se a si mesmo. Por isso que eu falei que era difícil demais, porque é um processo que sozinho, irmãos, eu não dou conta. É por isso que Jesus falou assim, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou, mas o Consolador virá. E é esse Consolador que faz questão de morar dentro de nós. É Ele que nos ajuda a negar-nos a nós mesmos. E aí ele fala, me siga. E a expressão nesse original é acolouteu, que diz assim, seguir a alguém que precede, juntar-se a ele como seu assistente, acompanhá-lo. Em outras expressões, eu vou usar a minha, se vocês me permitem. Jesus falou assim, pisa onde eu piso, faça o que eu faço, fale o que eu fale, haja como eu ajo, me siga. Ele está se colocando como o maior exemplo que você, um bebê, possa ter. É assim em casa. O bebê que nós temos em casa, a nossa criação, assim se podemos dizer, né? E foi Deus que nos deu, os nossos filhos, eles olham a gente, os pais, como exemplo, como modelo, mesmo indiretamente. Mas nós somos os modelos deles. Por exemplo, qual que é o primeiro homem que a Alissa viu na vida, se não o pai dela? O modelo de homem que a Alissa tem na mente, se não o pai dela. Por quê? É o que ela vê diariamente. Como eu trato a Dani, como eu lido com as adversidades da vida. A Alissa está ali, junto com a gente, participando de tudo. Quando falta o alimento gostoso, quando o dinheiro não dá para pagar a conta, ela está vendo a atitude do pai dela. E é essa atitude, muitas vezes, que vai definir como ela quer um marido no futuro. Então, de certa forma, eu indiretamente falo para ela, siga os passos do seu pai, siga os passos da sua mãe. Só que com Jesus é diferente, ele é o Todo-Poderoso. Quando ele fala, siga os meus passos, é alguém que tem propriedade para falar, autoridade para falar, gabarito para falar. Então, aí eu paro e penso, irmãos, é igual eu sempre falo para alguns amigos mais chegados, mais íntimos, e eu vou revelar para vocês, que também são meus amigos chegados e íntimos, eu tenho uma previsão na minha vida, eu tenho um sonho, um projeto, para daqui 20 anos eu me aposentar e não relar mais a mão em nada. Olha, irmãos, eu vou fazer 39 mês que vem. Eu vou estar com 60. Minha aposentadoria, se eu continuar vivo, vai chegar nos 55 pela minha profissão. Então eu quero chegar aposentado e vocês me verem de chinelo e bermuda. Realizado. Eu garanto que é a vontade de muita gente. Se eu vou conseguir, eu não sei. Mas o meu projeto é esse. Eu garanto que você também tem N projetos futuros. Só que você já parou para pensar num projeto que poucos de nós fazemos? E aí eu quero dar sequência nesse pensamento de Jesus.
Poucos de nós fazemos um projeto assim. Olha o que ele fala no futuro para eu chegar nesse projeto. O versículo de número 35 de Marcos 8 diz assim: depois que ele falou, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, agora você me segue. Lembrando que seguir para onde? Lembra para onde Jesus foi, né? Jesus foi para a morte. Jesus foi para o madeiro. Jesus fez um caminho, e quando ele fala me siga, é que eu vou para o mesmo caminho que ele. E ele fala assim, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Aí me remete, irmãos, lá em Lucas, se eu não me falha a memória ali, capítulo de número 12. Aquele produtor que tinha um celeiro com muitas coisas, a sua colheita foi abastada. E ele falou assim, um celeiro só não cabe tudo, eu vou fazer um outro celeiro, e ali eu vou colocar tudo, aí eu vou sentar, aí eu já preguei sobre isso num culto de quarta-feira na igreja, eu vou colocar minha cadeirinha na frente da varanda, vou catar minha água de coco, e vou olhar para o celeiro e falar assim, olha, agora eu estou bem, agora eu posso sossegar, ficar à vontade, porque minha vida está resolvida. E naquele dado momento, o Senhor aparece do lado dele e fala assim, então, essa noite virão pedir a sua alma. E o que você preparou para quem é? Vocês estão entendendo onde eu estou chegando, irmãos? Nós fazemos planos e projetos para o futuro, mas para quem é? Para quem é esses planos e projetos? Qual é a finalidade deles? Porque pode ser que eles nunca cheguem. Pode ser que semana que vem seja eu acometido pelo Covid e levado por Deus. Então, é para a gente meditar. Aí eu paro e eu reflito e eu falo assim, será que... Você já parou para pensar a gente faz, como fala? Você junta dinheiro para depois, para o final da vida. Você faz um investimento ali, uma previdência, isso. Privada às vezes, porque você não tem uma previdência do seu patrão. Você já parou para pensar na previdência da morte? Você já parou para pensar que é necessário você preparar algo para a sua morte? Você já parou para pensar nisso? Então é assim, eu vou juntar dinheiro para mais 20 anos e vou chegar na minha aposentadoria, então eu tenho um caminho a percorrer. Para eu chegar lá, eu tenho que economizar, eu tenho que investir, eu tenho que fazer isso e aquilo para eu chegar lá. E você não é diferente. Mas você quer ser salvo. Amém? Eu também quero. E nós estamos trilhando e fazendo um projeto para a nossa salvação, lembrando que bem provável que a gente vai morrer antes da vinda do Cordeiro. Alguns, muito sortudos, estarão vivos. Mas você se prepara, se hoje fosse o último dia da sua vida, você se conhecendo com seus mínimos detalhes, você está preparado para dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé? Olha, irmão, eu penso muito sobre isso. E que tal a gente fazer uma previdência de salvação a partir de agora? E o que eu preciso fazer? Eu preciso seguir um caminho de santidade, de amor, de comprometimento, de reverência, de alegria com Jesus. Eu preciso estar pronto para que, naquele grande dia que ele vir, pode ser hoje, pode ser daqui 10, 20 anos, eu possa dizer ao meu Deus, vinde a mim. Ou meu Deus pode dizer para mim, vinde a mim, bendito do meu Pai. Porque na sequência, ele fala assim, versículo 35, segunda parte, qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Então, quando Jesus te convida a seguir ele, é para você perder a sua vida por amor do evangelho e de Jesus. Irmãos, é muito lindo isso. E é muito complicado de se viver. E sozinho a gente não consegue. Perder a vida por amor de Jesus e do evangelho. Como é que é isso? Analisa a sua vida. É você dedicar as suas horas,
os seus minutos, os seus segundos para uma alma, para uma atividade da igreja, para que uma vida ouça falar de Jesus Cristo. Não é errado você fazer planos e projetos. Pode fazer, meu irmão, você deve fazer, você deve se preparar, você deve estar pronto para o imprevisto financeiro, emocional, mas você deve estar preparado para a vinda do Cordeiro, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga. É isso que nos importa. Todos queremos ser salvos, todos queremos a salvação, mas será que todos queremos morrer por amor do Evangelho? Você quer? Eu quero. Faça a sua análise. Você se conhece. Irmãos, esse texto de Jesus, esse convite de Jesus, os princípios que Jesus coloca à nossa disposição, ele sendo nosso líder, nos instruindo como proceder na vida cristã, a fim de que, mesmo que morramos, mesmo que perdamos a nossa vida, na verdade, a vida nossa está garantida com Ele. A vida nossa está garantida com Jesus quando a gente decide perder a nossa vida por amor a Ele e ao Evangelho. Aí, quando eu falo a morte não tem fim, ou a morte não é o fim, eu morro para que eu viva. E ele fala, aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Isso é uma afirmativa de Jesus. Você vai salvar a sua vida quando você se dispor a perder ela para o Evangelho, não para o dinheiro, não para o sucesso, não para o futuro, mas para o Evangelho e para as pessoas. Irmãos, é certo que a salvação é individual, mas nós não vamos conseguir vivê-la na prática se a gente não difundir e dividir e contemplar ela com os nossos irmãos, amigos, com os nossos vizinhos. Ela é totalmente coletiva. E eu quero encerrar dizendo assim, por que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É uma pergunta que fica para você e fica para mim. Por quê? Aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Irmãos, eu prefiro perder o mundo inteiro, mas ganhar minha alma. Quando ele fala isso, é ganhar a salvação. Eu preciso negar a mim mesmo, pegar a minha cruz e seguir o meu Salvador. Eu preciso viver a minha vida para meus irmãos e para o Evangelho, porque eu sei que eu vivendo essa vida, eu vou chegar no céu como meu Criador prometeu para mim nas suas Escrituras. Meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe. Que Deus cuide da sua família. Eu não sei pelo que você está passando, mas Deus sabe. Em oração, fale com Ele e Ele vai te ajudar. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não. E tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante.
Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E guia-me pelo caminho eterno. Agora vamos passar para o momento de oração. Inúmeras pessoas carecem da intercessão do povo de Deus. Inúmeros amigos, irmãos, estão carentes do Deus que cura, do Deus que sara, do Deus que transforma. Por que não orarmos por eles todo instante? Vamos orar por esses irmãos. Eu quero pedir para você que você sabe quem está carente e precisando. Pessoas disseram nomes para você. Coloque esses nomes em oração, fale para Deus e ore juntamente comigo. Senhor meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra. Uma palavra de motivação, Pai, o Senhor nos deu. Dura, mas de motivação. O Senhor nos quer salvos. O Senhor nos quer povo seu, nação sua. O Senhor nos quer levantar dos mortos naquele grande dia, transformados, com um corpo incorruptível e imortal. Queremos isso também, Senhor Jesus. Então eu peço que não nos deixe sozinhos, porque nós não conseguimos. Espírito Santo, venha morar no nosso coração e nos ajudar a negarmos a nós mesmos, a carregarmos a nossa cruz e a seguir passo a passo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa oração e nessa convicção, apresentamos todos quanto precisam de oração. Meu Deus, o Senhor conhece cada alma, cada lar. O Senhor sabe do que realmente precisam. Eu apresento cada vida nas tuas mãos. Eu peço, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor opere a cura naquele que precisa ser curado. Que o Senhor transforme aquele que precisa ser transformado. Que o Senhor avive aquele que precisa ser avivado. O que o Senhor restaure aqueles que precisam ser restaurados. Que a tua graça, que a tua bênção esteja sobre todo o seu povo, todo aquele que crê e teme diante do teu poder e do teu nome. Senhor meu Deus, louvado seja o Deus da nossa salvação pela oportunidade que nos dá. Fique conosco a cada instante, meu Deus. Caminhe conosco, nos acompanhe, direcione nossos negócios, direcione nossos passos, nossos pensamentos, nossas falhas e nossos olhares. Queremos ser salvos. Queremos fazer parte daquela grande multidão que diz em Apocalipse. Pai. Fique conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.
Amém, irmãos. Agora a gente vai nos despedir com o nosso mote oficial. E diz assim a palavra de Deus: que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Que Deus te abençoe. Um ótimo término de semana. Que Deus continue te acompanhando e te abençoando aonde você estiver. No nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.